quando eu comecei a assistir Shingeki, mal era falado no Brasil. É verdade. Tipo, eu sabia que existia Shingeki porque na época tinha aquele Nine Gag, que era um site de memes. Você falou de Meu irmão animes e memes. Você falou de animes e memes, então isso só me lembra de alguma coisa. A próxima palavra que você vai dizer é Jojo. É uma boa, vamos aproveitar aí a situação. Eu não assisti Jojo ainda. Me dá uma sinopse aí. Então tá, primeiramente, Jojo ele tem 8 partes. A oitava, inclusive, tá acontecendo. A primeira foi de 85. O primeiro Jojo foi lançado em 85. Tanto que o cara, ele fez 60 anos esse dia, o Hirohiko Araki. E é interessante você ver assim, porque ele não é como, assim, um One Piece, que é a mesma história desde sempre. Em cada parte muda a história. Então você vê que o cara, apesar de ser o mesmo título, de uma história para outra, ele muda traços, muda personagens, conceitos. E é interessante, porque, tipo, do primeiro, eram personagens bombadões, estilo Hokuto no Ken. Hoje em dia, são personagens extremamente andrógenos, roupas e cabelos bizarros. Aí a parte 1, ela é... O protagonista é o Jonathan Joestar. E ela é estrelada na Inglaterra vitoriana, lá pro final do século XIX. E basicamente conta a história do Jonathan e do Dio. E todos os protagonistas, por algum tipo de coincidência, eles têm algum tipo de coisa no nome que fazem eles serem chamados de Jojo. E na primeira parte ele conta basicamente a treta do Jonathan com o Dio, que é o rival dele, que acaba virando um vampiro. É assim que acaba a primeira parte. A segunda é o neto do Jonathan lá nos Estados Unidos. Pra mim, a parte mais engraçada é o Joseph Joestar. O cara é tão comédia que o dublador dele, pra você ter ideia, foi o mesmo do Ginto, do Gintama. Sim. Aí a história dele é nos Estados Unidos, lá nos anos de 1930. Tanto que tem até uma parte lá que ele começa meio que a enfrentar alemães, que ele parte do lado da Segunda Guerra. E depois começa a aparecer umas criaturas. Desculpa, mas eu tava muito... Cara, desculpa, valeu, Diego, muito massa a explicação, que pariu, tu não acredita quando tava difícil isso. Não, eu imagino, tô aqui há 1h30 vendo quanto isso tá difícil. Vocês sabiam que aquele velhinho é o Donkey Kong do primeiro Donkey Kong? Sim, é o primeiro. Do Donkey Kong e Atari, né? Na abertura do Donkey Kong Country 1, se vocês repararem, ele tá em cima daquelas coisas de metal lá. Agora ele virou um boiadeiro. Mas aí do Jojo, o 2 é o Joseph. A parte mais engraçada, ele é muito engraçado, assim, ele toda hora tá fazendo pegadinhas, coisas do tipo. Aí uma hora que você pensa que vai lutar certo com os caras, ele corre. Aí depois a gente tem a parte 3. A parte 3 já é nos anos 80. E eles vão enfrentar... E é o neto do Joseph, que é o protagonista. Ele chama Jotaro Kujo, que é a filha do Joseph que casou com um japonês. Então ele é criado no Japão. E essa é a parte que, pra mim, é a segunda mais sensacional de todas. Porque o vilão dessa parte é o Dio, novamente. O Dio da primeira parte. E eles têm que, basicamente, ir até o Egito, matar o Dio, porque se eles não fizerem isso, a mãe do Jotaro morre. Aí vão juntando amiguinhos ao redor do caminho, aí é aquele tipo, um grupo de 6, aí cada chefão que eles enfrentam vai, como é que fala? Enfrentando um vilão diferente, cada cara do grupo enfrentando um. Então você vê o poder de todo mundo é bem aproveitado. E é nessa parte 3 que ele dá meio que o formato do Jojo que é usado até hoje, que é basicamente a luta se dá por stands, que é a manifestação do espírito da pessoa, aí cada um vai ter um poder, então eles comandam esses stands pra lutar. E o formato é o seguinte, você tem um vilão final e ele vai mandando um monte de minion pra você ao longo do caminho. E da parte 1 até a parte 8, até o momento, é esse mesmo template. E é muito legal essa parte, cara, porque você sente o tanto que os caras são ferrados, porque eles não podem pegar um avião do Japão até o Egito porque é perigoso ter alguém lá que ataque eles, derruba o avião e coloque pessoas em risco. Então os caras meio que tem que ir de a pé, meio que da Singapura até o Egito, assim, a pé. Além do Jojo odiar que o vô dele pilote, né, que ele tem uma raiva de que o vô dele pilote avião, né?
É engraçado até quando ele zoa. Porque o Joseph, na segunda temporada, ele já tinha tido uns problemas lá com o avião. Ele continua tendo azar com o avião, basicamente. E assim, cara, é engraçado que você vai vendo que os caras, eles se conhecem no meio do caminho e vão virando amigos. E você vai sentindo a tensão a todo momento, cara. Porque você não sabe o que vai aparecer. É como se o Dio fosse um cara onisciente que você de todos os passos deles. Eles nunca sabem quando vai aparecer um desafio. E as lutas envolvem desde avião, desde navio, submarino. E até que chega o ar. E isso eles vão passando por Índia, Paquistão, Arábia e coisas assim. Então é um negócio bem dinâmico, um ambiente diverso. E tem um arco só pra quando eles chegam no Egito. Aí a luta do Jotaro contra o Dio, preciso nem falar, é épica. Mas a luta melhor não é nem essa. É a luta de 3 amigos dele contra um lacaio do Dio. Mas eu também não vou ficar dando spoiler. Sim, essa luta é linda, sensacional. E tu sente a emoção, tipo... Tu tem a perspectiva de que pode dar merda, sabe? Uhum. É que nem num anime que o cara não vai morrer. Jojo não é assim, cara. Jojo não é assim. Tem um rato que tem stand mesmo, na parte 4. Um gorila tem stand na parte 3, né? Muito bom. Um cachorro, um pombo. E é engraçado como o autor não tá nem aí pra bicho, né? Ele mata os bichos mesmo, é cruel pra caramba. Os cachorros apanham, fica sangrando, parece as tripas, é absurdo, cara. Como esse bicho ele é sadista com animais, é incrível. É sensacional. Depois tem a parte 4 é no Japão de novo. O protagonista dessa parte é um filho bastardo do Joseph. O Joseph, no início, ele fala que detestava japoneses, mas depois descobre que não é tanto assim, que ele até teve um filho lá. E mas acho que é no meio dos anos 90, final dos anos 90, uma coisa assim. E é o Josuke, que é o protagonista. E essa parte, é assim, uma coisa boa de Jojo são os vilões, cara. Todos os vilões são extremamente bem construídos. O Dio, que foi antagonista de 2 partes, sensacional, sempre passa aquela sensação de onipotência. E o vilão da parte 4 é um cara normal, é um serial killer, mas, digamos assim, ele é normal, ele não é esses caras, vou dominar o mundo, vou ser mais rico. Não, ele só quer matar as pessoas e continuar não sendo descoberto. E ele é um vilão que a gente sente mais que ele tá encurralado do que o contrário. Você sente mais que os caras estão perto de pegar ele e que ele tá perto de se foder do que os protagonistas estão perto de se ferrar. E isso é bacana. E é uma parte, digamos assim, tirando o vilão, ser um serial killer, é uma parte mais light. E basicamente assim, a parte 4 é um lutando por vez. A parte legalzinha. E o vilão é sensacional, cara. O vilão é assim, aquele cara que faz todo o calculismo pra não ser pego e tem uns personagens muito interessantes, tipo Kishibe Han, que é um mangaka, poderes são interessantes. E um detalhe, a partir dessa parte, os stands começam a ter nome de banda de rock and roll. O Red Hot Chili Peppers, que mais? E o vilão, todos os ataques dele são relacionados ao Queen, a banda Queen. Aí é bom, né? E não é o Dio, porque, tipo, eu ouvi dizer que na última temporada que teve era uma espécie de Dio, o vilão. Não, na parte 5 o vilão é o Diablo. Que é Dio, né? Se você vai pensar. Não, tipo o contrário, é o Deus e o Diabo. Uhum. E a parte 5 é na Itália. O protagonista é um filho do Dio, que ele também é um Joestar por coisas que aconteceram aí, que acabou sendo um filho do Jonathan e do Dio ao mesmo tempo. Não motivo seria spoiler. E sim, é bizarro, por isso que é Aventuras Bizarras de Jojo. E o tema é mafiosos. É um cara que entra na máfia porque ele não quer mais ver os caras vendendo drogas pra criancinhas e tal. E essa parte é muito meme, que é quando o design dos personagens não é nem andrógeno, é gay mesmo. Os personagens são muito gays. E essa foi a parte que parece que ficou mais popular de todas. Que é a que você tá vendo mais meme. É o que, tipo, chegou, ao invés de ser um grupo restrito de fãs, não. Chegou pra internet essa parte. Cheio de montagens e memes pra todo lado. E a luta final é a mais decepcionante de todas as partes de Jojo. Porque, primeiramente, você não entende o que aconteceu. E segundo, você esperava mais e não foi aquela coisa assim. Mas ela é bem interessante também. Eu acho que a parte 5 e a 4 são as menos maçantes, por assim dizer. Porque a parte 3, ela foi legal, mas em certos pontos ela fica meio chata. A 4 e a 5 não, elas são legais. As interações dos personagens. Depois disso tem a parte 6, que eu não vi ainda, mas a protagonista é a filha do Jotaro, da parte 3. O pessoal fala que é muito boa também, fala que o vilão é o mais apelão de todos. O vilão tem a ver com o Dio também. de chegamos na parte 7, que é a melhor parte de todas. Por algum motivo, que eu não vou falar também, por algum motivo, o protagonista do Jojo o mundo de Jojo foi resetado. Aí a parte 7 é uma fucking corrida de cavalo da costa oeste a leste dos Estados Unidos.
Opa, é cowboy, faroeste. Cara, e assim, vai começar. Um cara pegar um plot desses e a história ser ruim, o cara tem que ser muito bom pra fazer uma história ruim com isso. Ah, sim. Porque assim, diversas paisagens, assim, desde neve, desde rios, e a história seria mais ou menos no final do século XIX. E é muito bom, cara, porque os caras têm que ir ao longo da corrida juntando as partes de um santo, e depois a gente descobre que, na verdade, é uma pessoa muito famosa aqui no Ocidente, e o vilão Jesus. é o fucking presidente dos Estados Unidos. Donald Trump. É uma corrida de cavalo que você tem que juntar Jesus e enfrentar o Trump. É sério, eu acertei? Não é o Trump, né? Mas porque isso já é antigo, não tinha nem Trump. Mas é o vilão dos Estados Unidos, que é o vilão principal. Apelão pra caramba. Um poder extremamente apelão. Sempre é. E o design dele é tão da hora que o cara ele era tão fanático com os Estados Unidos que ele tatuou a bandeira americana nas costas. Mas não é a tatuagem, tipo, vou fazer um desenho, não. É fazendo cicatrizes pra ficar marcado no mesmo formato. Cara, parece ser muito massa essa temporada, agora que tu tá falando. Deve ser muito massa. E o protagonista é chama Johnny Joestar. Ele era um jockey aposentado que acabou tomando um tiro e ficou paraplégico. E o outro o companheiro dele é o Gyro Zeppelin. Ele tem umas paradas de poder lá que eles viajam com essa coisa de spin, sabe? Spin e aquela, como é que chama? Aquele negócio que você vai dividir nos quadrados e vai fazendo uma espiral. Fibonacci. Aí o cara tenta meio que usar o poder através do giro com o spin perfeito, com a proporção dourada e coisa assim, e vai tirando poder disso. Aí depois vai virar o stand dele. Aí o cara consegue meio que deixar o Johnny apto a andar a cavalo por causa disso. Japão, Itália, Japão, Estados Unidos, Itália, cadê o Brasil? Cara, a única referência que tem ao Brasil é na parte 8, só que eu já vou chegar lá. A parte 7, aí fica nisso, né? A corrida de cavalo, poder do spin. Mas é muito bacana porque o Johnny, diferente dos outros protagonistas, ele não é um cara que começa forte no início. Ele é um cara que começa extremamente fraco e ele vai ganhando os poderes dele e vai se fortalecendo ao longo da temporada. Então, assim, é o melhor desenvolvimento de personagem que tem, é o do Johnny. Os outros tiveram, assim, que treinar, mas eles já eram fortes. O Jonathan e o Joseph. O Jotaro, o Josuke, eles já vêm apelões de fábrica. E a Jolene parece que ela também já começa assim, poder, ganha o poder, mas vai aprendendo a usar, sabe? É isso. Cavalo. Pelo que eu vi de Jojo, assim, não é uma história contínua, né? Tipo, os objetivos vão mudando. Assim, tem uma certa conexão. Por exemplo, os vampiros da parte 1 tem conexão com a parte 2. A parte 3 tem conexão com o antagonista da parte 1. A parte 4 tem levemente uma conexão com a parte 3. É o mesmo universo, mas é uma viagem. Mas assim, tem sempre alguma conexãozinha. Por exemplo, a 3 e a 6 são estritamente conectadas. A 4 e a 5 tem alguma relação com coisas que aconteceram nas outras, mas não necessariamente são a mesma coisa. Mas tem ligações, só que com outros vilões. Tal. A parte 8 também tem um pouco de ligação com a parte 7. A parte 8 já é no universo da parte 7, é no Japão de novo. O protagonista, na verdade, é dois caras em um, ele chama Josuke, e é como se um cara chamado Kujo tivesse se fundido com um cara chamado Kira, que é o mesmo nome do vilão da parte 4. É porque a parte 8 é como se fosse o universo da parte 4, só que com personagens reeditados e coisas assim. E ela não acabou ainda, a gente ainda não sabe quem que é o vilão final, e basicamente a trama dela é uma fruta que teria o poder de curar as pessoas em troca de trocar algo por ela. Por exemplo, às vezes a pessoa cura um problema de vista, mas a perna dela virou uma pedra, uma coisa assim. E os caras tentando ir atrás de uma versão dessa fruta que resolveria esses problemas. Aí como que entra no Brasil essa parte? É que provavelmente tem um vilão que chama Jobim. A gente não sabe ainda se ele vai ser o vilão final, mas o nome dele é Jobim. Higashikata Jobim. É referência ao Tom? Isso, referência ao Tom Jobim. Olha só. E, cara, é engraçado que a gente vê também que o autor, ele é atualizado com as músicas que ocorrem. Por exemplo, ele começou no início fazendo referências a AC/DC, Wham!, Dio e Queen. Hoje em dia ele faz referências a tipo Hey Ya, Dogstyle. Acho que até Lady Gaga teve referências. Tem vídeo no YouTube só com referências musicais do JoJo. E Lady Gaga é muito JoJo, né? Se tu parar pra pensar. E, por exemplo, tem uma música que chama California King Size Bad. Eu acho que é uma música da Rihanna ou da Beyoncé. E tem um stand com esse nome. Que massa. É interessante, é legal de assistir. As lutas, elas passam muito aquela vibe Hunter versus Hunter, que os caras sempre têm que estar pensando. E são detalhes, assim,
que o leitor jamais imaginaria que vão levar a vitória. Então, assim, eu acho que vale muito a pena assistir. Depois de escutar tudo isso, mas, quem assim, não cada vê saga- Jojo... E o segundo Cada saga motivo- disso aí não parece ser longa, né? Não é longa. E o segundo motivo pra você assistir é que você vai ter acesso a um universo de memes. Vale muito a pena assistir.